Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Deixa a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixa a tecnologia te fazer feliz. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem.
Caixa. Agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo Vinícius Dornelles, psicólogo, que participa conosco para falar dos transtornos de personalidade, as questões dos limítrofes, ou seja, dos limites que realmente levam a pessoa, inclusive avaliando essa questão toda dentro do seu grupo de atuação, onde ele convive, né, junto aos seus familiares, e dando também a ênfase necessária ao que está se diagnosticando hoje como borderline. Nesse sentido, evidentemente, ele participa conosco para trazer essas informações. Tudo bom, Vinícius? Tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria então de agradecer o convite. Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui e falar de um tema realmente tão complexo, tão controverso e que afeta tantas pessoas no nosso país hoje. Sem dúvida, e ficamos felizes também por saber que tu é coordenador também do grupo de estudos da personalidade, do GAP, né? E traz ainda informações consistentes dentro de uma formação que está aí em andamento, inclusive, sendo feita na Argentina, que nós vamos ainda detalhar, né, para o público que está aí nos acompanhando nesse momento. Mas antes disso, vamos falar aí sobre essas questões que realmente acabam acometendo pessoas que são esses transtornos, doutor Vinícius. Os transtornos da personalidade, eles envolvem uma série de questões relativas tanto a disfunções do pensamento, da forma de sentir, das emoções em si, do controle dos impulsos e dos relacionamentos interpessoais. Isso em si vai definir um transtorno da personalidade, que a princípio ele tem que ter uma duração maior que 2 anos, né? Tem que ser crônico, global, rígido. Dentro dos transtornos da personalidade, os quais nós temos 10 hoje classificáveis, um deles é o que nós de fato trabalhamos, que é o transtorno da personalidade borderline, que é um dos transtornos onde o paciente apresenta o maior sofrimento dentre os transtornos mentais. É um transtorno que se caracteriza por uma certa instabilidade da autoimagem, dos afetos, do controle de impulsos, dos relacionamentos interpessoais. Então nós temos pessoas que têm um medo intenso de serem abandonados, rejeitados, que fazem muitas vezes esforços frenéticos para evitar que isso ocorra. Nós temos pessoas que têm muitas e muitas ideações suicidas, tentativas de suicídio, ameaças de suicídio. Nós temos também pessoas que comumente podem se cortar, se queimar como uma forma de regular o afeto, ou seja, se mutilar como uma forma de regular a própria emoção. Pessoas que têm uma dificuldade muito intensa em controlar a própria raiva, que têm uma certa ideação paranoide transitória, ou seja, ficam desconfiados do nada e começam a muitas vezes se envolver em grandes comportamentos problemas, envolve um grande componente de impulsividade, que se manifesta normalmente em pelo menos 2 áreas, coisas como do tipo compras compulsivas, envolvimento com uso, abuso de substâncias, sexo impulsivo, direção impulsiva. Envolve também alguns aspectos de sintomas vinculados ao estresse, como, por exemplo, a ideia de dissociar, que é basicamente perder contato com a realidade, desrealizar e despersonalizar, ou seja, ter a sensação de que está saindo do próprio corpo, ou a sensação de que as coisas em volta não são reais. Então, são todos esses sintomas, além, de, claro, de uma sensação crônica de vazio. São todos esses sintomas que fazem com que esse paciente tenha um intenso sofrimento e façam com que esse paciente se envolva em muitos comportamentos extremamente prejudiciais e autodestrutivos. Então, nós estamos falando de um transtorno realmente grave, que afeta muito não só o paciente, mas a ele, aos seus familiares, a sociedade como um todo. Não, realmente, doutor Vinícius, tem aspectos importantes a serem conotados, que essas situações todas que o senhor coloca aqui realmente tem complicadores, existem realmente situações que remetem, inclusive, à reflexão com relação a esses relacionamentos intrafamiliares, o que isso realmente representa para as pessoas que convivem, inclusive, com pessoas com esse tipo de transtorno. Ok. Isso realmente é muito importante o que tu está me perguntando, porque assim, como infelizmente no Brasil nós ainda não tivemos grandes entradas de tratamentos baseados em evidências para essa condição, nós temos a criação de muitos mitos que acabam prejudicando muitos pacientes e seus familiares. Então assim, como são pacientes que têm emoções intensas, o que acontece? Quando qualquer um de nós, independente de ter esse diagnóstico ou não,
temos dificuldade de lidar com a nossa atenção, com a nossa memória e com o nosso comportamento em situações onde as nossas emoções estão mais intensas. Por exemplo, se nós nos lembrarmos de situações onde nós estivemos mais ansiosos, com mais raiva ou com mais felicidade, é natural que muitas vezes nós mesmos tenhamos nos comportado de forma que nós posteriormente pensaríamos, não foi o melhor para nós nesse momento e para os nossos objetivos. O que acontece é que esses pacientes têm emoções muito mais intensas do que nós. Então acontece, é natural que eles adotem comportamentos mais extremos nesses momentos e que tem a função justamente de baixar a própria emoção. Então é claro que numa situação de discussão familiar, isso pode não virar só uma discussão familiar. Isso pode virar uma discussão familiar, seguida de uma tentativa de suicídio, seguida de uma tentativa de automutilação, seguido de brigas físicas, seguido de gritos intensos, brigas intensas, muitas vezes seguidos de situações de violência muito importante. Então, nós estamos falando de um desgaste do relacionamento familiar muito intenso e muitas vezes com consequências dramáticas dentro da família. E é claro, os familiares também, é importante que nós olhemos o lado deles também, porque esses familiares muitas vezes não entendem esses comportamentos, porque são comportamentos intensos, são comportamentos instáveis e que muitas vezes parecem que não fazem sentido. Então se cria muitas imagens que infelizmente foram propagadas desses pacientes como manipuladores, como pessoas que fazem isso para obter vantagens, e quando na verdade não, na verdade os nossos pacientes eles têm esses comportamentos como uma forma de tentar baixar a emoção. O que a gente fala muito com os nossos pacientes e com os familiares é que existe uma diferença entre a função de um comportamento e a intenção com o comportamento. Então é claro que muitas vezes um comportamento mais impulsivo, mais instável, mais agressivo gera vantagens. E isso é natural. Então a grande questão é que esse comportamento acontece porque ele tem uma recompensa e não porque existe uma intenção prévia na busca dessa recompensa. E muitas vezes o que acontece com os nossos pacientes é que depois deles terem esses comportamentos, eles entram em ciclos muito importantes de pensamentos autoinvalidantes, que nós chamamos, ou seja, pensamentos autocríticos que normalmente podem acarretar uma nova tentativa de suicídio, um novo comportamento automutilante. Realmente é preocupante, inclusive, é uma situação que, se a gente realmente levar em consideração tudo que o senhor disse aqui, é algo que é difícil de administrar, inclusive, dentro da família, da própria sociedade e da própria pessoa. E para conduzir isso, doutor Vinícius, de forma a um tratamento, qual é a sua indicação, como é que o senhor realmente orientaria as pessoas que estão nos acompanhando agora, deparando com uma situação como o senhor acabou de referir? Perfeito. Acho que uma coisa que é super importante sobre isso é que, de fato, as famílias sofrem muito e o paciente sofre muito. E é natural que quem passe por essa condição, seja como paciente, seja como familiar, é muito comum uma sensação de isolamento, de ser a única pessoa que passa por isso, de não saber explicar o que acontece. E, na verdade, esse transtorno é altamente prevalente no mundo. Nós temos uma prevalência estimada hoje, nos últimos estudos, em torno de 5,7% da população mundial. Então é realmente muita gente. E dentro disso, é importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, existem muitas pessoas que têm esse transtorno. E a busca de tratamento realmente é uma coisa importante. E buscar um tratamento adequado é fundamental nesses casos. Hoje no mundo, nós temos 4 intervenções que são baseadas em evidências para esse transtorno. Nós temos a terapia dos esquemas, Jeffrey Young, nós temos a terapia das relações objetais do Otto Kemberg, nós temos a terapia baseada em mentalização do Frohnert e de Batman e a terapia comportamental dialética da doutora Marsha Linehan. O importante dessas 4 é saber, a terapia comportamental dialética, ela é considerada hoje o padrão ouro dentro do atendimento, aquela que tem os melhores resultados de efetividade. Infelizmente, no Brasil nós temos poucas pessoas que trabalham com isso. Atualmente existe apenas uma equipe no Brasil que trabalha com essa abordagem, que é a equipe do JEP. E esse trabalho, ele é um trabalho realmente muito complexo. Ele envolve tanto o tratamento individual do paciente, como a presença em um grupo de habilidades, como a presença dos familiares em um grupo de familiares de orientação.
E o que é importante entender assim, para a terapia comportamental dialética, o comportamento do paciente ele exerce uma função relacionada à estabilização do sofrimento, do mal-estar. E isso tudo acontece por uma relação entre um aspecto biológico, que é o que a gente chama de vulnerabilidade emocional, que todos nós temos em algum grau, todos nós temos uma determinada sensibilidade às emoções. A questão é que biologicamente os pacientes são mais sensíveis a elas. E um segundo aspecto que é ambiental, que nós chamaríamos de ambientes invalidantes. O que são ambientes invalidantes? São ambientes nos quais, ao longo do desenvolvimento infantil e da adolescência dessa criança, essa criança tem a sua expressão emocional julgada, criticada, punida, ou ela tem os seus problemas minimizados. E isso é uma coisa muito complexa, porque em si a nossa sociedade tem muitos elementos invalidantes. Então muitas vezes não é que os pais sejam maus ou foram pais perversos, não, porque é muito difícil não ser invalidante na nossa cultura. Então é muito importante saber que a invalidação é uma característica não só da família em si, mas uma característica cultural, e que essas pessoas, por terem esse aspecto biológico um pouco mais vulnerável, essas duas características se juntam sinergicamente, formando isso que nós chamamos de desregulação emocional. O trabalho, então, ele é todo voltado para lidar com esses comportamentos problemas, orientando o paciente com eles e, principalmente, auxiliando eles a entenderem que os comportamentos que eles fazem são formas de resolver problemas do cotidiano. E que, na verdade, se nós simplesmente trocarmos esses comportamentos problemas por comportamentos mais habilidosos, eles naturalmente deixam de fazer esse comportamento e acabam tendo soluções mais efetivas desses problemas. Só que a gente tem um grande problema. Partimos do princípio que esses pacientes têm muitas dificuldades em algumas habilidades, e por isso que se faz tão importante o grupo de habilidades. O grupo de habilidades no tratamento é fundamental, porque é lá que vão se ensinar essas habilidades, porque depois o terapeuta individual vai ter a função de ensinar eles a usarem dentro dos desafios da própria vida. Então, na verdade, por mais que nós trabalhemos muito com pacientes que tenham ideação suicida crônica ou muitas tentativas de suicídio, e nós trabalhamos muito com a ideia de fazer com que os pacientes se mantenham vivos, a nossa terapia não é uma terapia baseada em evitar que as pessoas se matem. A nossa terapia é baseada em construir vidas que valham a pena ser vividas. Porque para nós, a tentativa de suicídio também é um comportamento onde o paciente tenta resolver um problema baseado em uma estratégia não muito efetiva. Então eu preciso substituir essa estratégia por outra. Eu preciso construir uma vida melhor com esse paciente. Então a nossa ideia é justamente essa. Claro que trabalhamos maciçamente esses comportamentos, mas com a ideia de construir de fato uma vida que vale a pena ser vivida. Realmente é um destaque importante a se fazer dentro dessa técnica que vocês estão desenvolvendo. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna. O Dr. Vinícius Donelis continua aqui conosco e, é claro, vai trazer mais informações, inclusive aí, curiosidades sobre o curso, que recentemente aí, fizeram na Argentina e puderam se especializar dentro dessa técnica, enfim. Esses detalhes todos você aguarde aí, que não instante só a gente volta. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e estou aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas, che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. This is our story, and we are never alone.
Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Vinícius Dornelles, ele que é psicólogo, coordenador do GEP, do Grupos de Estudos da Personalidade, e agora vamos conhecer melhor essa proposta aí que eles colocam à disposição da nossa comunidade, além de referenciar essa formação que fizeram na Argentina para desenvolver tecnicamente, objetivamente, em cima dessas questões do transtorno de personalidade, com ênfase no borderline. E nesse aspecto, evidentemente, essas informações agora a gente vai trazer para o público que está aí afeito e acompanhando a nossa programação. Perfeito. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é quem criou a técnica, né? A terapia comportamental dialética, ela foi desenvolvida então no início da década de 80 pela doutora Marsha Linehan em Seattle, nos Estados Unidos, inicialmente trabalhando com pacientes cronicamente suicidas e com um histórico de automutilação. Então, nesses trabalhos iniciais dela, ela acabou vendo que grande parte dos pacientes que ela trabalhava eram pacientes, de fato, com um transtorno da personalidade borderline. Então, ela começou a criar toda a terapia comportamental dialética. E, a partir disso, ela criou uma instituição chamada Behavioral Tech, que é a instituição que hoje oferece treinamento no mundo inteiro dessa abordagem. Então, essa abordagem foi criada lá na década de 80 e de lá para cá muitos estudos em diversos países do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, Austrália, vêm demonstrando a efetividade desse tratamento para esses pacientes. E o que acontece é que na América Latina existem diversas equipes que já trabalham com essa abordagem. Na Argentina, existem equipes no Chile, no Peru, no Equador, e no Brasil nós ainda não tínhamos nenhuma equipe trabalhando. E o que aconteceu foi que nós, em contato com a instituição que é considerada a nossa padrinha e que foi quem nos deu o nosso treinamento inicial, que é a Fundação do Foro da Argentina, sob coordenação do Dr. Pablo Gagliese, pelo contato que o Dr. Pablo Gagliese tem com o Behavioral Tech nos Estados Unidos, foi possível combinar com o Behavioral Tech para que viesse para a América do Sul, viesse para a Argentina, para fornecer uma formação para todas as equipes da América Latina. Então, nós estivemos reunidos durante uma semana com todas as equipes do Peru, equipes do Paraguai, equipes da Argentina, da Colômbia, do Chile, Equador, enfim, equipes de toda a América Latina que estavam envolvidas nesse treinamento. Então, vieram as pessoas de Seattle, né, nos Estados Unidos, prover esse treinamento, e esse treinamento ele é um requisito fundamental para que tu obtenha uma certificação internacional como terapeuta comportamental dialético. E esse treinamento ele é voltado para quê? Justamente para que nós aprofundemos mais ainda os aspectos técnicos e teóricos da abordagem, assim como fazendo exercícios práticos em relação à abordagem. Porque, como nós trabalhamos em equipes e não individualmente, é fundamental que não só os terapeutas estejam, eles sozinhos, treinados, com muito estudo, com muita prática técnica, mas é importante que a equipe esteja vivenciando a mesma abordagem. Então, existem muitos treinamentos direcionados para a equipe, porque uma das características dessa abordagem é que a equipe em si, ela se reúne semanalmente e ela faz uma consultoria de supervisão entre todos da equipe.
Então isso é muito importante, porque isso garante que tu não tenha um só olhar sobre o paciente, que tu tenha um olhar de diversas pessoas que auxiliem a conseguir ajudar melhor os pacientes. Realmente é um aspecto fundamental, né? A pessoa estar preparada para lidar com esses desafios todos, que realmente o senhor coloca aqui, uma situação que nos remete a uma série de reflexões e preocupações, inclusive com pessoas que estejam acometidas, né? Em especial o borderline, aqui como o senhor bem colocou, que é um transtorno, né, de personalidade que realmente ele leva à fatalidade, caso não seja tratado a tempo e a pessoa não seja adequadamente conduzida a um tratamento. Então, quero agradecer muito aqui a sua participação dentro do programa, Dr. Vinícius Dornelles, psicólogo, né, que trouxe aí informações em primeira mão, inclusive aí a turma que está aí liderando aqui no Brasil, trazendo, né, uma proposta técnica para realmente ajudar a desenvolver, né, trabalhos que possam trazer um alento a essas pessoas acometidas desse problema. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.